Lá, tá aparecendo aí? Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez, começando uma live aí. E queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos aí nessa noite. Estamos aí agradecidos a Deus por mais uma noite que Deus tem nos concedido estarmos na presença do Senhor, né? O pessoal vai estar chegando e queria divulgar no começo aí, a gente tem algo especial aí para nosso CBD. O Rafa tá correndo atrás aí de algumas coisas aí para fazermos uma sala de reunião virtual. Aí até o final ele vai estar também passando essa informação aí, tá certo? Gostaria de começar já a nossa live com uma oração neste momento, pedindo a Deus que venha nos abençoar, nos ajudar nessa noite, amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido estarmos aqui diante da Tua presença. Senhor, venha abençoar a cada um que está, Senhor, presente nesta live e que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco poderosamente. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pessoal, nós na semana passada aí, temos aí pelo menos 2 reuniões que nós estamos falando sobre Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, e o versículo de número 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, só abaixar aqui um pouco, irmãos, que agora, só um minuto, a secretaria aqui está pedindo para abaixar. Muita calma nessa hora. Aí, agora tá um pouco melhor aí, né, pra gente escutar. Bom, pessoal, a paz do Senhor para todos que estão entrando aí, amém? Deus abençoe a cada um. Como eu falei, a gente estava aí fazendo a terceira reunião já que nós estamos, né? E aí temos falado de 2 Crônicas capítulo 7 e o versículo 14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Nós falamos aí pelo menos 2 itens, né? Nós comentamos sobre o primeiro vídeo que nós fizemos, está falando sobre o contexto histórico de Crônicas, né? Por que está tudo registrado como está, o que o cronista tinha em mente com relação a isso, o povo voltando aí do cativeiro babilônico, não tinha onde adorar a Deus, e aí Esdra, ele, para incentivar o povo, ele escreve e traz alguns relatos do que aconteceu, a importância do templo, a importância de adoração, a importância do louvor, a importância de se ter o templo, a importância de tudo isso. E ele escreve e conta algumas histórias que vêm a falar da importância do templo, né? E aí a gente falou sobre isso, o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Nós que somos povo de Deus, e nós clamamos e invocamos o nome do Senhor, e ele fala: se meu povo se humilhar, né? E esse se humilhar, nós passamos aí um tempo falando o que é esse se humilhar, esse esvaziar-se de si mesmo, como que funciona esse esvaziar-se de si mesmo, né? Esse self, né? Nós deixamos o self de lado, né? Eu me aparecer, né? O self aí, Jesus ele falou certa feita como nós seríamos discípulos. Ele ensinou como foi o ensino de Jesus com relação a sermos discípulos.
ele falou: aquele que quer ser o meu discípulo, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a receita do ser discípulo de Cristo. Primeiro passo, nós temos que negar a si mesmo, né? Nós temos que tomar a cruz e seguir a Cristo. Então esse humilhar que Crônicas está falando, esse humilhar é estar se esvaziando, você está se aparecendo mesmo, né? Menos, né? É como se fosse o self, né? Esse self que você tem de você mesmo. Interessante você ver isso. Quando você vai tirar um selfie do celular, aparece você em primeira instância com mais destaque muitas das vezes. Então esse selfie que precisa sair, o negar-se a si mesmo, né? Esse negar-se a si mesmo que é importante. Então o se humilhar, ele está inserido nesse contexto, é você não se aparecer, entendeu? Você está no cenário, mas você não aparece no cenário. Você tem que eliminar o selfie e botar a câmera frontal no seu celular para que venha ser tirado as outras pessoas e não você, no caso. Então, nós passamos aí um tempo falando sobre se humilhar. E domingo nós comentamos sobre a oração, a importância da oração, né? E como que funciona essa questão oração, de que maneira a gente trabalha isso. E como Crônicas ele trabalha essa questão também, ele nos ensina sobre de que maneira nós devemos orar, como nos proceder, enfim. E nós tiramos o exemplo de Ezequias, o rei Ezequias, né? Ezequias é uma amostra muito grande amostra de oração muito grande para o nosso aprendizado, né? Você entender como que funciona isso. Então o contexto de Ezequias nós comentamos, não quero me estender muito para não tomarmos a parte que é de hoje, mas ali você vê que Senaqueribe ele queria invadir, né, Judá, e confrontando Deus, chamou todos ali, fez aquela afronta contra o Deus de Israel. E se não bastasse essa afronta contra o Deus de Israel, no idioma dos judeus, no hebraico, ele chamou a atenção de todos que estavam ali. Ele escreve uma carta para Ezequias, e nessa carta ele fala sobre o que estava acontecendo, né? Olha, já conquistamos 46 cidades, não está isso, né? Mas a gente vê pelo histórico ali o que aconteceu. Nós já conquistamos 46 cidades e nenhum Deus dessa cidade protegeu elas de ser conquistada por mim. Não vai ser o Deus de Israel que vai impedir, né, que eu venha conquistar essa nação de Judá. E quando Ezequias ele recebe esse comunicado, ele vai até Deus, né? Ele vai buscar Deus, ele vai ali naquele momento se aproximar de Deus para ver o que vai fazer. 185 mil soldados contra uma nação pequena que era Judá naquele momento. Então Ezequias vai e clama a Deus junto com Isaías, e Isaías ele dá a resposta de Deus para Ezequias e fala: olha, Ezequias, você nessa questão bota o teu coração em paz, fique tranquilo que eu vou conceder vitória a você, né? E falou toda a questão, que era um plano interessante mesmo. Deus é assustador. Eu estava comentando com o irmão Ronaldo ontem à noite, eu estava vendo essa história, até estava fazendo devocional aqui em casa, né, com o Diogo, com a Laís, e é assustador Deus. Quando você pega esse texto, a Bíblia diz que Deus planejou tudo isso, enviar, tanto que o próprio Senaqueribe, ele fala que foi Deus que chamou ele para enfrentar Judá, né? E aí nesse cenário todo,
a gente vê a soberania de Deus. E Deus falando para Ezequias, eu permiti isso, Ezequias, que ele viesse até você, só que eu vou pôr um anzol no seu nariz. Você pode ficar despreocupado que ele vai aí ficar tranquilo e nada, nenhuma flecha vai atingir Judá. E diz a Bíblia que no outro dia, os 185 soldados eles estavam mortos, né? Em uma noite ali morreram todos. Então é algo que nós vemos ali, até a parte prática que nós trouxemos dessa pregação, quem é o seu Senaqueribe, né? Quem que você vê que é um exército de inimigo muito grande que vem contra a tua vida para tirar a tua paz e o teu sossego. Então a gente vê através dessa palavra que Deus, quando a gente confia em Deus, Deus não nos desampara. Ele sempre está conosco, nos protegendo e nos abençoando, né? E hoje eu queria falar sobre a terceira parte, né? A terceira parte que fala sobre esse versículo, né? Que é 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, esses foram as duas partes que nós falamos, humilhar e orar, nós já traçamos sobre isso. Buscar a minha face. Então, é o terceiro ingrediente que Deus nos dá através dessa leitura para nós sermos vitoriosos, para nós, quando estivermos com circunstâncias ali desfavoráveis às nossas vidas, nós possamos estar enfrentando qualquer dificuldade com a ajuda de Deus, né? Então Deus nos dá, olha, se porventura eu cerrar o céu de novo, eu enviar a peste, o que vocês têm que fazer, povo meu? O que vocês farão, povo meu? E a receita de Deus é, povo meu, se vocês que se chamam pelo meu nome, quando eu parar o céu, quando eu enviar a peste, os gafanhotos, seja lá o que for de peste, se vocês, povo meu, se humilhar, né, orar e buscar a minha face, então hoje nós queremos entrar nessa questão, buscar a minha face. O que o autor, no caso Esdra, que a maioria entende por ser Esdra, e nós temos fortes indícios para que seja Esdra o autor de 2 Crônicas, e não 2 Crônicas, mas 1 Crônicas também, o que é esse buscar a Deus, né? É orar? Não, orar não, porque nós já aprendemos aí que ele separou a oração de buscar a face. Então a gente vê que parece que na mente do escritor Esdra, oração era diferente de buscar a face de Deus, apesar que muitos hoje entendem que é inseparável orar e buscar a face. Parece que é intrínseco o negócio, parece que estão juntos. Mas existe uma pequena diferença que nós precisamos entender essa questão nessa noite para podermos aplicar, porque quando nós entendemos a Bíblia do jeito que a Bíblia nós aplicamos da forma correta nas nossas vidas. Porque o mal de nós não entendermos a Bíblia, qual é o mal de não entendermos a Bíblia corretamente? É termos uma aplicação inadequada. Se eu entendo a Bíblia errada, eu vou ter uma aplicação errada. Por isso que nós vemos hoje muitos crentes que continuam do mesmo jeito. Não há transformação, não há libertação, não há muitas coisas. Às vezes temos nós comportamentos que um verdadeiro cristão não podia ter. Entendeu? O que acontece? Deus, porventura, está errado? Deus se cansou? O seu poder falhou? Não. É a aplicação nas nossas vidas que nós estamos deixando a desejar. Nós não estamos aplicando a Bíblia corretamente. Por que nós não estamos aplicando a Bíblia corretamente? Porque eu não estou interpretando a Bíblia corretamente. Quando eu tenho uma deficiência na minha interpretação bíblica, eu tenho uma deficiência na minha aplicação bíblica. Entendeu? Então isso anda junto. Interpretação bíblica e aplicação bíblica andam junto. Não tem como eu separar isso. Entendeu? E tendo essa falha nesse terreno, a coisa fica complicada. Então buscar a face do Senhor, como nós vemos no contexto de Crônicas, o que é que ele está querendo dizer? O que é esse buscar a face do Senhor? Esse buscar
quando nós estudamos só crônicas, né? Só o livro cronológico, nós vamos falar um pouco do Novo Testamento, que o Novo Testamento ele traz uma luz maior dentro dessa compreensão. Primeiro eu preciso entender algo. A palavra de Deus ela é progressiva. O que eu quero dizer com palavra ser progressiva? Hoje nós temos a revelação completa de Deus. Por que nós temos a revelação completa de Deus? Porque nós temos toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia completo nas nossas mãos. A revelação de Deus ao homem completa. Aqui em Crônicas ainda não tinha toda a revelação completa. Entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? Que quando nós vamos para o Novo Testamento, e principalmente à luz de Jesus Cristo, nós temos ali enquanto no Antigo Testamento era uma luz à vela, né? Uma luz de vela, nós temos uma luz ali como um farol muito, muito forte, clareando determinadas revelações. Então hoje nós temos uma revelação muito completa de Deus. Nós temos uma revelação muito poderosa de Deus. Então esse buscar a face nesse contexto de crônicas, que é diferente do contexto de Jesus, que quando Jesus vem, ele traz novas revelações ali, essa revelação que é progressiva em Jesus tem um ápice, essa revelação, muito mais revelação do que no Antigo Testamento. Então essa palavra a gente vai ver que ela vai fluir bem mais ali no Novo Testamento. Mas em Crônicas, que o nosso objetivo é crônica, depois a gente vai para Jesus, ele simplesmente fala que é um buscar a Deus, que é consultar. O que é buscar a Deus? É consultar um profeta. Consultar um profeta. No caso aqui, como nós vimos na live passada, Ezequias consultando o profeta Isaías, né? Consultando o profeta, indo até o templo, buscando a face do Senhor, e esse buscar a face do Senhor, ele estava buscando um direcionamento de Deus. Então notem bem, que não é só orar, é orar, apresentar a Deus a dificuldade e esperar a resposta de Deus em como agir na minha dificuldade. Né? Eu estou passando um problema, quando eu vou buscar a Deus em cima desse problema, eu oro a Deus. Lembra que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu tenho que deixar o meu self, que é humilhar-se, né? Então eu não me apareço diante de Deus, né? Então esse self não aparece outras pessoas menos a mim mesmo. Né? Então não tem mais essa situação toda. Então eu esvaziei de mim mesmo, eu orei. O que é orar? É como nós aprendemos com Ezequias. Ele apresentou um grande problema. Mas quando eu busco a face de Deus, o que é buscar a face de Deus? É eu orar, apresentar o problema e esperar em Deus o caminho que eu devo fazer para resolver esse problema. Isto é, eu tenho um problema A, aí Deus vai falar assim: Cid, com esse problema A, você faz assim, assim, assim e assim. E isso é o caminho correto de buscar a face de Deus. Então, como é buscar a face de Deus no contexto de Crônicas, e em especial no Antigo Testamento, é isso. Quando você ouvir alguém falar no Antigo Testamento: olha, irmão fulano, eu vou buscar a Deus. O que é buscar a Deus? É buscar o que Deus tem a falar sobre determinada situação. O que Deus tem a falar sobre um problema que eu estou passando, ou sobre uma dúvida que eu tenho, enfim, qualquer coisa gerenciada nesse critério, eu aplico a isso. Eu vou buscar a Deus para ouvir de Deus o que Deus tem para mim naquela situação. É dizer assim: Cid, nesse caminho você não vai seguir reto, você vai virar na próxima direita. Então eu busquei a Deus para entender que Deus disse a mim que nessa minha trajetória não é para seguir em frente, é para virar lá na frente à direita. Então eu vou seguir à direita aonde Deus mandou. Então isso é o contexto buscar a Deus. Num contexto de Crônicas, onde o povo tinha
a necessidade de ter comunhão com Deus novamente. O povo estava voltando daquele cativeiro babilônico, voltando daquela situação toda. Então ele vem ali nesse cenário para nos ensinar, para nos capacitar, né? E buscar a Deus é isso. Primeiro eu me humilho, eu me esvazio de mim mesmo, né? Eu não tenho mais força nenhuma, eu não tenho mais conhecimento algum, eu me esvazio da minha arrogância, eu me esvazio da minha prepotência, eu esvazio do meu orgulho, eu esvazio de mim mesmo, do self, do meu self, e vou buscar a Deus, né? Esse humilhar, eu oro, eu apresento a situação e busco a Deus. Deus, estou apresentando isso em oração. Agora, o que eu faço com isso? Qual o caminho a ser tomado nessa questão? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Quando nós vemos nos dois casos, eu vou repetir o caso de Josafá hoje de novo, mas no caso de Josafá e Ezequias, que nós comentamos na live passada, nós vemos isso, que os dois estavam em dúvida. Os dois estavam sem direção, sem saber o que fazer. Peraí, o que eu faço? Eu fico parado, eu vou para frente, eu vou para a guerra, ajeito o armamento, o que eu faço? Qual atitude a ser tomada? E isso vem já pegando uma parte aplicativa nessa questão. Ô, doutor Tarcísio, a paz do Senhor, meu querido, o senhor está bem? Deus abençoe a sua vida aí. Prazer ter o senhor aqui, pastor Carlos Tarcísio. Deus abençoe a sua vida grandemente. Então é esse o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando para nós e tirando uma aplicação nesse momento. Já vamos tirar uma parte aplicativa nessa situação. Nós estamos aqui nessa noite, nessa live. Então o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão passando dificuldades, seja com que a circunstância do coronavírus, saúde, e uma posterior crise econômica que nós estaremos passando aí, porque é inevitável essa situação, né? E seja qual for o seu problema, às vezes um marido que não está na igreja, um marido que não... Fabião, tá bom, estou vendo você, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Então a gente vê várias coisas nessa direção, vários problemas, várias angústia de alma, tristeza de espírito, e a gente precisa resolver a situação. Não temos para a direita tomar, para a esquerda onde? O que eu faço da minha vida? O que eu faço com esse problema, né? É a mesma coisa que Ezequias, é a mesma coisa que Josafá. Eram crentes, eram fiéis a Deus, eram tementes a Deus, mas passando por uma situação constrangedora. Eu falo com pessoas que aqui estão me ouvindo nessa noite, que também estão nessa mesma situação, passando por momentos de constrangimento, problemas de dúvida. Lembra que eu falei que se buscar a Deus é buscar uma direção. Senhor, eu preciso nesse momento uma direção tua, uma direção, que caminho tomar? Eu estou com um problema, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Então notem bem que, segundo Crônicas 7,14, como que ele vai evoluindo, como é que ele vai nos ensinando, como é que ele vai nos capacitando, como é que ele vai iluminando a nossa mente para nos ajudar a entender o que fazer no meio da adversidade. Primeiro eu me humilho diante da presença de Deus, eu tiro o meu selfie. Segundo, eu oro, eu apresento a Deus o problema, a dificuldade, eu apresento a Deus como está difícil isso, são mais fortes e mais poderosos do que nós. E aí eu orei, aí o que? Eu busco a Deus. Eu busco a Deus pedindo a Deus, Deus me direciona no que fazer. O que eu faço nessa situação? O que eu faço? Como que eu caminho? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Que caminho eu tomo? O que eu faço? Esse é o buscar a Deus. Isso é o buscar, é o esperar em Deus, que é o mais difícil que nós como crente nós passamos. Que é o momento de esperar com paciência cumprir. Ou buscar a Deus, como diz 2 Crônicas 7,14. Buscar a Deus é você esperar em Deus, é você vivenciar na prática o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor.
Esperei com paciência. E como esse esperar com paciência é crucial para a nossa vida. Como esse esperar com paciência na nossa dificuldade, quando você vê como Ezequias, 185 mil soldados invadindo a mim que tenho poucos soldados. O que eu faço com isso? Como eu administro isso? Como eu administro? O que fazer? E ali a Bíblia fala, é você buscar a Deus. Busque a Deus. E o buscar é esperar o direcionamento de Deus. O que Deus tem para falar para você, meu filho, minha filha. Vá pela direita, não pegue a esquerda não, que a esquerda você vai ter prejuízo para a tua vida. Vai pela direita. Ou não vá pela direita, vá pela esquerda. Porque a esquerda ali, o caminho é mais tranquilo. Então é esperar. O buscar a face de Deus é viver o Salmo 40. O buscar a face de Deus é confiar, é usar toda essa fé que nós usamos, essa fé em nos humilhar, em orarmos. Agora nós estamos buscando a face do Senhor, esperando nele um direcionamento. E é interessante que mesmo em Crônicas, no capítulo 1, no verso de número 28 e o verso 8, a versão corrigida nos fala que esse buscar a face é buscar os mandamentos de Deus. E esse texto que eu falei, 1 Crônicas 28, 8, 1 Crônicas 28, 8, 1 Crônicas 28, 8, ele fala de buscar a Deus, é buscar a Deus através da sua palavra. Notem que eu disse que o contexto de buscar a Deus no Antigo Testamento está associado a quê? A buscar um profeta. Isaías, Jeremias, enfim, todos os profetas que nós vemos, Elias, Eliseu, é buscar um profeta. Buscar um profeta na direção que você tem que fazer. O que eu faço em determinado momento? Eu tenho um problema A. O que eu faço, profeta? O que Deus tem para falar para mim, profeta, com relação ao problema A? O que Deus tem para falar para mim, profeta, com relação ao problema B, e assim sucessivamente. Mas quando nós, mesmo em Crônicas, notem bem que em Crônicas ele tem esses dois significados. Ou até mesmo no Antigo Testamento, você tomando o Antigo Testamento de uma forma geral, todo o Antigo Testamento, e você buscar essa palavra, buscar a face de Deus em todo o Antigo Testamento, você vai entender o quê? Que ele está significando buscar o profeta. É o profeta também, mas não é só isso. No próprio livro de Crônicas nós vemos que também, o que eu falei 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8, ele também significa buscar a palavra de Deus. Porque nesse texto, 1 Crônicas 28, 8, principalmente a corrigida, ele nos ajuda a entender melhor esse contexto, em dizer que é buscar pela palavra. Porque aqui ele fala os mandamentos de Deus, ele fala a Torá. Ele está falando, você quer buscar a face de Deus? Busca no Pentateuco. O Pentateuco aqui, em 1 Crônicas e 2 Crônicas, já existia. Já existia aqui o Pentateuco. Então aqui ele está falando, você quer buscar a face de Deus? Busca o Pentateuco. Busca a direção que está escrito no Pentateuco. E é isso que a palavra vai, como eu falei, a palavra de Deus ela evolui, Ela é uma revelação progressiva, ela vai cada vez mais agregando informação, agregando luz, aquilo que tinha uma luz assim de vela, como eu falei, vai chegando próximo ao Novo Testamento, a coisa vai tendo um clarão maior e melhor, para que possamos entender a nossa vida, o nosso dia a dia, em como fazer e o que fazer. Então, é isso que Deus quer para nossas vidas nessa noite, nessa quarentena que nós estamos aí vivendo e nessa crise econômica que nós estamos por passar. O que fazer? Como fazer? De que maneira nos direcionarmos? Como eu busco a face de Deus? Existem profetas hoje que falam na mesma intensidade que Isaías, que foram profetas canônicos? Essa é uma pergunta que precisamos responder. Que é infalível, que é inspirado, porque quando se é inspirado por Deus, não tem falha. Através da inspiração de Deus, Deus tira a falha do homem
Isso que é o processo de inspiração bíblica. Mas hoje nós contamos com a totalidade de revelação da Bíblia, de revelação de Deus para nós. Logicamente, tudo de Deus está na Bíblia? Não, tudo de Deus não está na Bíblia. Tem coisas que ele não revelou. Tem coisas que é Deuteronômio 29, 29. Existem coisas que competem só a Deus. Então a Bíblia, ela não é toda a revelação de Deus, mas ela é toda a revelação para o homem. O que o homem precisa de revelação da parte de Deus está nos 66 livros aqui que nós estamos vendo, que nós temos aqui na palavra de Deus. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e agora esse que nós estamos entrando hoje, né, buscar a minha face. O que é esse buscar a minha face no Antigo Testamento? É primeiramente buscar um profeta, segundamente buscar a própria Torá, a própria revelação escrita de Deus, o próprio contexto que Deus revelou, usou pessoas ali para revelar a sua palavra poderosamente. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente tem uma revelação, algo clareando mais, né? Clareia muito mais no Novo Testamento através de Jesus Cristo, e todo o Novo Testamento ele vem clarear muito mais nas nossas vidas. Quando você vai para Jesus, e essa palavra buscar, né? Qual é o significado disso? Jesus ele fala isso em Mateus capítulo 6, muito conhecido de cada um de nós. Capítulo 6, e lá pelo versículo 33, se não me falha a memória. Ele diz com relação a nós não ficarmos apreensivos nesse mundo, né? Mas buscai o reino de Deus. Olha a palavra buscar, novamente aparecendo aí, só que agora no Novo Testamento. Essa palavra buscar a face sai do Antigo Testamento e vai agora para o Novo Testamento com mais luz. Você tira a luz de vela do Antigo Testamento e coloca debaixo de uma luz muito poderosa no Novo Testamento, um refletor, para clarear essa palavra sobre buscar a face de Deus. E Jesus, na revelação tida por Jesus, no ensinamento tido por Jesus, né, ele fala com relação a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas o que? Não é as demais coisas, irmãos. A gente está cansado de ouvir sobre as demais coisas. Não existe essas demais coisas nesse versículo. Ele vem especificar. Ele coloca um pronome demonstrativo. Esse tuto no grego que significa, olha, o que vem antes. O que é o que vem antes nesse texto? É as nossas necessidades, o comer, o vestir. Essas necessidades Deus tem prometido para cada um de nós. Isso é promessa para a igreja. Isso é promessa para a igreja. É termos as nossas necessidades supridas. Isso é promessa. Agora, em cima dessas promessas, ele pode muito bem abençoar alguém com prosperidade, mas não é via de regra. Não é via de regra. A via de regra é ter as suas necessidades supridas. O que eu tenho a falar também, pegando a parte aplicativa nesse momento, irmão. Tirando a parte, vamos pegar a parte aplicativa. O que eu aprendo com isso? Ter as minhas necessidades supridas, isso é promessa de Deus. Você que está preocupado com crise econômica aí, eu tenho uma palavra de Jesus para a tua vida. Jesus prometeu para cada um de nós que servimos a Ele, termos as nossas necessidades supridas. Isso foi Jesus que falou, não sou eu que estou falando. Não é ninguém mais que está falando, não, é o próprio Jesus, o Filho de Deus, e isso é promessa. Eu não tenho como ir contra uma promessa. Deus prometeu, Jesus prometeu e assinou. Assinou isso. Então o que Ele quer dizer para nós nessa noite? Você está preocupado? Você está aí parado? Você não sabe se a sua empresa vai te mandar embora? Se a sua empresa vai continuar aberta ou não? Você está em dúvida? Você tem muitas incertezas?
Eu preciso buscar a Deus, o que Deus tem para mim através disso. E eu digo para você, o que Deus tem para você através disso. Você está nessa situação? Você está cheio de dúvidas? Você está preocupado? Não se preocupe, se ocupe. Mas você está preocupado com isso? Eu tenho algo de Deus, da palavra. É a palavra de Deus, é a palavra. Não é prosperidade para a tua vida, não. Não é prosperidade, mas é ter as suas necessidades supridas. Isso foi Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que prometeu na sua palavra, em que os filhos dele teriam as suas necessidades supridas. Então, meu irmão, minha irmã, moço, moça, você que está me ouvindo, que você se preocupa, está aí tirando a paz do teu coração essa situação. Tem algo de Deus para a tua vida nesse momento. Tem algo de Deus para a tua vida. Jesus disse para você, para a igreja, não é para Israel. Jesus não falou isso para Israel, ele falou para a igreja. Ele falou para a igreja, as suas necessidades elas serão supridas. Isso você pode ter certeza. Você está buscando a Deus, como que vai ser daqui para frente? Se é Bolsonaro que está certo, se é Jorge Dória que está certo, em quem confiar nesse momento? Em quem confiar não. A sua confiança não está no Bolsonaro. A sua confiança não está no Dória. A sua confiança está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esses que confiam nele, eles terão as suas necessidades supridas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, fique em paz. Você é filho de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Isaías 45:15, se não me falha a memória, diz assim, ainda que uma mãe que amamente. Ele usa o termo amamentar porque muitos que não têm coragem de amamentar o filho são capazes de atrocidades. Mas a mãe que amamente, o que é impossível isso acontecer, uma mãe que amamente esquecer do seu filho. Mas Deus ainda diz, se essa mãe for capaz de esquecer do teu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Você está me ouvindo? Você está entendendo que Deus está falando para você nessa noite através da palavra dele? Você é uma pessoa especial para Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, que precisa entender o que Cristo fez na cruz do Calvário para a tua vida. Não foi te salvar da pobreza, não foi para te salvar de uma crise econômica, não foi para te salvar da enfermidade, foi para te salvar a tua alma do inferno. Foi para salvar a tua alma do inferno e ainda diz mais, para te colocar na posição de filho. Tem alguma bênção maior que essa? Nesse mundo, tempo e espaço, tem alguma bênção maior que essa em tempo e espaço? De você ser colocado como filho de Deus, porque Efésios 2, 1, 2 e 3 diz que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, condenados ao inferno, diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a nossa situação, a nossa realidade. Mas Deus, por amar você, te resgatou, te escolheu, te trouxe para o lado dele e te colocou como filho, te colocou como filha. E diz para você ainda, como disse para Ezequias, ao rei Ezequias, não temas. Disse para Josafá, nessa guerra você não tem que guerrear, confie em mim. Confie em Deus nesta noite. Confia no teu Deus. O teu Deus é poderoso. O teu Deus é poderoso. Confiar em Deus. E o que a palavra diz? O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, continue buscando direção de Deus. Através da sua palavra. Através daquilo que já foi revelado por Deus. Deus pode usar um profeta? Com certeza pode, mas a revelação bíblica, ela é superior a todas as revelações. Ela é a completude de Deus para a nossa vida, para a tua vida. É a completude. Ame a palavra, deseje a palavra, absorva a palavra. Busque a Deus na palavra. É isso que o sentido real do Antigo Testamento tem a dizer. Buscar a Deus na palavra, naquilo que Ele já revelou. Deus te ama. Você é filho de Deus.
Você é filha, não pelos seus méritos, não porque você fez alguma coisa para merecer isso. Diz a Bíblia, você e eu, nós não fizemos absolutamente nada. Somos miseráveis pecadores, mas Deus, pela sua graça, Efésios 2, 8, 9 e 10, que não é pelas obras que somos salvos, mas é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 8, verso 32. Deus, por amar você, não poupou nem a Jesus Cristo. Por amar você, não poupou nem a Jesus Cristo. Quanto mais não nos dará com Ele, em Cristo, as demais coisas, a sua necessidade, aquilo que você precisa. Aquilo que Deus sabe que você precisa, que muitas das coisas é vaidade nossa, irmão. Quantas das vezes você já não mudou a sua oração? Você sabe por que Deus faz a gente esperar nele? É para ver se eu tenho certeza daquilo que eu quero. Quantas das vezes eu já tive que mudar a minha oração. Falei, nossa Deus, verdadeiramente não quero mais isso. Eu não preciso mais disso. Por isso que Deus não dá no exato momento da nossa oração. Porque é futilidade minha muitas das vezes. Mas aquilo que você precisa, Deus não vai deixar você desamparado. Creia nessa palavra. Assim como Deus foi com Ezequias, Deus é contigo, meu filho e minha filha. Deus é contigo porque Ele te ama. O que devemos fazer é continuar. É entender esse trabalhar de Deus. Se esse povo que chama pelo nome de Deus se humilhar, vamos continuar nos humilhando. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, desse selfie. Vamos tirar esse selfie das nossas vidas e nos humilhar. Vamos aparecer menos. Vamos nos aparecer menos, mas que Deus apareça em nós. O seu poder, a sua glória, a sua magnificência apareça nas nossas vidas. Porque dele para ele é a glória para sempre. Buscar a face. E esse buscar, Jesus novamente nos ensinando. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino? Lá atrás fala que é buscar a face no Antigo Testamento. E Jesus ele clareia um pouco mais no Novo Testamento. Enquanto lá atrás era buscar a face, no Novo Testamento é buscar o reino. O que é esse buscar o reino? Os judeus esperavam um reino político. Nós vemos ali que tudo estava preparado para que viesse o Messias, não nascido numa manjedoura, mas nascido num trono, dentro de um reino, para tirar Israel ou Judá dos altos impostos cobrados por Roma, sendo subjugado por Roma. Roma estava escravizando ali os judeus. E o povo esperava o Messias, político, guerreiro, como Davi foi. Como Davi foi. E nesse contexto nasce um Jesus numa manjedoura, se intitulando Deus, dizendo que ele era o Salvador da humanidade. E cheio de ensinos, para contradizer toda aquela compreensão política. Eu preciso de uma política brasileira melhor. Eu preciso de uma política em São Paulo melhor, porque se eu tiver um político melhor, eu vou ter uma sociedade melhor. Esse mundo será melhor. Não, meu irmão. Não. Quando Jesus ele fala buscar o reino de Deus e a sua justiça, e principalmente o reino de Deus, o que é esse reino? Para o judeu, eles estavam preocupados com aquilo que era externo. E o próprio Jesus ele ensina: o reino está dentro de vocês. O reino habita dentro de vocês, através do Espírito Santo de Deus. Que é o reino que faz mudança. É o reino que ele... Não adianta você ter uma política maravilhosa, você ter um presidente crente, você ter um governador do teu estado crente, você ter um prefeito da tua cidade crente. Não adianta. O problema é o pecado. O problema é a natureza pecaminosa.
O problema é Romanos 7,18, que Paulo falou: o pecado que habita dentro de mim, de você. É esse pecado que o reino de Deus tem que invadir, e tem que dominar, e tem que governar. É esse o local. É esse o reino. É isso que eu tenho que buscar. Lá no Antigo Testamento eu precisava buscar revelação. Lá no Antigo Testamento eu precisava buscar revelação. Revelação de Deus. Como fazer? Mas Jesus, ele vem com outra verdade. Ele vem com outra acrescentando mais a revelação. E fala: não, esse buscar, ele é mais profundo. É uma mudança de dentro para fora. É você mudar quando você busca o reino. É você querer em você mesmo mudar de dentro para fora. Porque Jesus falava para uma sociedade que não adulterava. Os fariseus, eles não eram adúlteros. Os fariseus não adulteravam. Eram religiosos. E Jesus, olhando para aquela situação, ele olha para os fariseus e diz assim para os fariseus: na lei está escrito: não adulterarás. Mas eu vos digo, se você olhar para alguém e no teu coração fantasioso, projetar fantasias eróticas, você já pecou. E Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz assim para os cristãos, para os discípulos dele, ele diz assim: se as vossas obras não excederem muito dos escribas e dos fariseus, não sois dignos do reino de Deus. O que é exceder os escribas e os fariseus? Os fariseus eram externos. Os fariseus eram tudo para fora. Os fariseus eram assim: alguém pode me acusar de adultério? Alguém pode me acusar de adultério? Eu sou fariseu, eu não adultero. E Jesus fala: na lei está escrito, você está certinho da lei. Mas só que você não está cumprindo da forma correta. Você está vivendo as tradições, aquilo que é externo. Eu tenho a dizer para você, fariseu, muito mais além. O adultério não está no externo, o adultério está interno, está dentro de você. Os fariseus preocupados com prática, o adultério na prática. Não, eu não estou saindo com nenhuma mulher. Eu não estou traindo a minha esposa. E de fato eles não traíam, mas dentro dos seus corações eram adúlteros. E Jesus quebra tudo isso, quebra os fariseus no meio, dizendo para os fariseus assim: vocês são tudo adúlteros. Vocês não estão traindo as suas esposas, mas dentro de vocês, a fantasia mental que vocês geram, vocês estão traindo as suas esposas. Vocês são adúlteros. Na lei está escrito: não matarás. Está escrito na lei. E na época de Jesus, quem que estava matando? Na época de Jesus, quem que estava matando? Pouco eram as pessoas. E muito era essas questões, o governo que mandava matar. Porque civilmente eram poucos. Mas ele entra numa cultura judaica e diz assim: não matarás. Na lei está escrito que não matarás. Externo. Aquilo que era externo, matar externamente. E Jesus, você quer buscar o reino de Deus mesmo e a sua justiça? Você quer buscar mesmo? É o que ensino de Jesus. É o que Jesus ensinou para cada um de nós. Você que está me ouvindo nessa noite. Você quer buscar mesmo? Você quer pagar o preço pelo discipulado? Para ser discípulo? Negar o seu self? Negar a si mesmo? Negar a si mesmo. Jesus disse: não matarás. Está escrito na lei isso. Vocês estão certinho.
Fariseus, vocês não mataram ninguém. Vocês não adulteraram com mulher alguma. Vocês não mataram ninguém. Mas eu vos digo, qualquer um que ofender o seu irmão, qualquer um que guardar mágoa do seu irmão, qualquer um que chamar raca o seu irmão, ignorar o seu irmão. O que é raca? O que é raca? É ignorar, é matar uma pessoa viva por desprezo. Você desprezar o seu irmão, você é assassino. Você é assassino. Quer buscar a face de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, quer continuar buscando a face de Deus? Buscar a face de Deus é isso. É entender o que Jesus estava ensinando. Busque o reino. Mateus fala 32 vezes reino dos céus e 4 vezes reino de Deus. E quando você pega essas 36 citações, significa um reinado interior. É aqui dentro. A oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Venha o teu reino aqui, Deus. É aqui que precisa ser reinado, porque tem um outro governante aqui tirano. Um Senaqueribe tirano aqui dentro. Aqui dentro, a minha natureza pecaminosa é o Senaqueribe, com 185 mil soldados. É muito grande o que está aqui dentro, meu irmão. É muito grande o que está dentro do teu coração. É muito grande. É um exército invencível humanamente falando. Ezequias sentiu isso na pele. Mas o que eu tenho para falar para você, meu irmão, esse Senaqueribe dentro de você, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Deus vai te ajudar a ter uma vida como discípulo ao reino de Deus, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino sobre a terra? Não. Não é isso que Jesus está ensinando. Venha o teu reino sobre a terra, não. Venha o teu reino sobre a minha vida. Sobre mim, Deus. Eu preciso desse reino dentro de mim para matar, mortificar a minha natureza pecaminosa que tenta me tirar da sua presença. Você está entendendo a palavra de Deus? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo, você é esse povo, nós somos esse povo de Deus, que chamamos pelo nome do Senhor, se humilhar. Nós temos deixado o nosso self de lado, nós temos desaparecidos diante de Deus. Se humilhar e orar, nós temos apresentado a nossa dificuldade, nós temos orado, e a coisa vai ficando cada vez pior, parece, né? No sentido humano desse versículo. Parece que a coisa fica pior. Já começa humilhando, orando não é tão ruim assim. Mas buscar a face, e depois buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é esse buscar o reino? Busque, meu irmão. Busque. Se Deus cerrou o céu, se Deus enviou as pestes, mas Ele disse: o meu povo entender que toda circunstância está no meu poder, eu envio a circunstância. Eu envio a circunstância no mundo para que o povo se aproxime de mim. Se o meu povo entender isso, se humilhar e orar e buscar a minha face, e na próxima pregação é a pior que tem. Vamos dizer assim, a bezetacil dos 4. Se converter dos seus maus caminhos. Se converter. É a palavra que nós temos
ao teu coração nessa noite. É uma palavra para refletirmos o que nós queremos na nossa vida. Eu estava conversando com o irmão ali e eu não vejo biblicamente coisas melhores para esse planeta. Eu não vejo. A Bíblia é clara em dizer e não temos como não cumprir. Deus não cumprir a sua palavra. Porque é Deus que faz tudo isso. Jesus falou, olha, nos últimos dias vão vir pestes, vão vir terremotos, vão vir dificuldades, isso é a nível mundial, irmão, está tudo isso acontecendo. Antigamente você tinha doença a cada 100 anos, hoje é todo ano você tem. A coisa está ficando complicada, irmão. É o momento de falar, Deus tem misericórdia, me ajude a ser discípulo, a pensar o que Cristo pensaria, a falar o que Cristo falaria, a fazer o que Cristo faria. Não é momento mais do selfie, não é momento mais de nos aparecermos, é momento de nos humilhar e falar, Deus, ai de mim que sou um pecador, eu preciso da tua ajuda. Nos ajude, nos ajude. E eu quero, nesse momento, orar. E quero convidar a cada um aí, no próximo domingo, para tentarmos terminar sobre se converter dos seus maus caminhos. Essa é a bezetacil desses 4, que confrontam-nos, que nos deixa ali abalados. Eu quero convidar você, próximo domingo, às 19 horas, permitindo Deus, próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui fazendo essa live, concluindo essa palavra, que eu creio que Deus está falando poderosamente ao teu coração através da sua palavra, dentro da sua necessidade, domingo, às 19 horas, domingo, às 19 horas, nós estaremos dando sequência a essa palavra. Domingo, às 19 horas, espero você aí, juntos, para nós concluirmos isso. E antes de terminar, nós queremos orar. Eu quero orar junto. Nós temos aí um pessoal aí junto, e junto nós queremos orar, fazer uma oração, porque a Bíblia fala que quando a igreja se reúne dessa forma sobrenatural, diz Colossenses que é algo tremendo e poderoso, irmão. Essa união, ainda que estamos fazendo via internet, mas Deus está presente nesse meio. E eu quero falar para você também, ratificando a todos que aqui estão, o Rafael, professor dos adultos da EBD, ele tem um link aí que vai estar passando para todos, então esteja acessando os grupos aí, para nós fazermos a nossa EBD virtual, né? Então nós vamos fazer cada um nas suas casas aí, vai ser uma EBD abençoada aí. Então eu conto com a presença de vocês, o Rafa vai estar disponibilizando. Então esteja atento aos grupos aí que nós estaremos participando nesse domingo da nossa EBD às 10 horas, ok? Eu quero orar por você, eu creio que Deus falou poderosamente ao teu coração nesta noite. Entenda isso, se humilhe, deixa o seu selfie, busque em oração a Deus, apresente o seu problema, Agora, buscar a face de Deus, buscar a Deus, não é tão simples assim, mas Deus está conosco, Deus está contigo, porque Ele te chamou, Ele te escolheu e está contigo. Você é filho e filha. Entenda isso, que não é pelos teus méritos, não é porque o que você fez de bom, não, é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero orar por você nesse momento. Qual é a sua dificuldade em buscar a Deus? Nós falamos que esse buscar a Deus, o reino, esse reino interior. E eu quero orar por você e pedir a Deus que venha nos ajudar
a sermos cada vez mais discípulos, a cada vez mais crente, a cada vez mais filhos de Deus e tenhamos comportamento de filho de Deus. Curve a tua cabeça se você puder. Vamos orar neste momento. Soberano e eterno Deus, queremos agradecer, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, Senhor. E esses que estão nos ouvindo através desta live, ó Deus eterno, temos ministrado a Tua palavra, temos pregado a Tua palavra, Senhor, e mediante, Senhor, as Tuas promessas, queremos, ó Deus eterno, esperar em Ti, confiar em Ti, ó Deus, porque é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Abençoe a cada um. Tem pessoas aqui que estão nos ouvindo, Senhor, que tem passado momentos difíceis. Visita neste momento de uma forma sobrenatural, fortalecendo, animando e abrindo a nossa mente, nosso entendimento para buscarmos cada vez mais a Ti, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Creia nisso, irmão, irmã, moço, moça. Deus é contigo. Como foi com Senaqueribe, como foi com Josafá, Ele é contigo. Amém? Deus abençoe a cada um. Espero você domingo agora, às 19 horas, para concluirmos e entrarmos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Esse se converter dos seus maus caminhos é a bezetacil para a nossa vida. Mas precisamos de bezetacil, porque bezetacil cura. Dipirona não cura, só mescla o problema. Mas bezetacil tira a inflamação. Tá certo? Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo continue falando poderosamente ao teu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.